Hi, my name's Jonh Dysinger, Oi, sou o Jonh Dysinger, and this is my translator, Alan Michel. e esse é meu tradutor, Alan Michel. And today we're going to talk about some tools and techniques for making beds in the garden. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas e as técnicas que temos para fazer o canteiro numa horta. And the nice thing about this is that it's the same techniques whether you have a home garden or a larger market garden. E as técnicas são as mesmas se você tem um pequeno pedacinho de terra no fundo do quintal ou se você está fazendo uma horta. Suggesting this is the only way to do things. E não estou sugerindo que essa é a única forma de fazer as coisas. I'm not even saying it's the best way. E nem falando que é a melhor forma de fazer as coisas, tampouco. But what I am saying is it's a method we've been using for many years and it works well. Mas é um método que tem usado por muitos anos e funciona muito bem. So before we get into actually preparing a bed, I want to just give some basic information. Básico. You'll notice here that we're working in a little bit of a raised bed. E vocês podem notar que estamos trabalhando aqui num canteiro um pouco mais elevado, com esses blocos e blocos. And the soil inside is higher than the outside soil. E o solo está, então, relativamente mais elevado que o solo ao redor. There's nothing wrong with this method, Não tem nada de errado com esse método de canteiro, but it is a lot of work. mas é claro que envolve muito trabalho. And I would encourage you that it's not necessary except in certain conditions. E gostaria de falar que não é necessariamente necessário fazer isto, a não ser que estejamos baixo certas circunstâncias. If you're in an area that stays very wet, Se estamos numa área que é muito úmida ou molhada, then the raised bed is very helpful for drying the soil out. então o canteiro elevado é muito útil em ajudar a drenar esse solo do canteiro. Or if there's a lot of rock in the natural soil, Ou se existe muitas pedras no solo natural, or it's just very, very poor for some other reason, ou se é um solo muito pobre por alguma outra razão, then again, the raised bed can be helpful. e nesses casos, então, é útil ter um canteiro elevado. But under most circumstances, I would say it's unnecessary work and expense. Mas na maior parte das circunstâncias, maior tipo de circunstâncias, condições, não é necessário fazer isso, e é um tempo e trabalho e despesas extras, né? So even though we're working in a raised bed here, just imagine that it's flat with the surface of the soil. Mesmo que estejamos então trabalhando nesse canteiro elevado, e vocês podem imaginar que seria o mesmo se estivéssemos trabalhando num canteiro sem esse processo de elevação. Another thing I want to mention is just that these methods are specifically used in high intensity vegetable growing. E seria importante notar também que esses métodos são somente usados onde realmente tem uma intensidade muito grande de comercialização ou de plantio para comércio. If you're growing a lot of just your lettuces and your cabbage and beets and these kind of things, Se você está plantando maiormente alfaces e diferentes outros tipos de hortaliças, então, but if you're growing perennial crops or trees, this is probably not the best way to do things. ou seja, é melhor esse tipo de método para canteiros, é importante para hortaliças e vegetais esse tipo, mas não para plantar frutas e outras árvores para cultivo. So one of the first things you want to do when it comes to preparing a bed is getting out any weeds. Um dos primeiros passos ao preparar o seu canteiro é tentar tirar todas as ervas daninhas. And I've come to learn about these tools here in Brazil. E aqui no Brasil eu aprendi dessas duas ferramentas, a enxada e o enxadão. And I think these have a place, E eu vejo que eles têm uma utilidade, but I would like to suggest that they're not the most efficient cultivating tool. mas gostaria de sugerir que talvez eles não sejam os métodos ou as ferramentas mais efetivas de trabalhar com o solo. Because if you think about efficiency with this, most of the time it's in the air. Se você imagina então em eficiência, você vê que a enxada está a maior parte do tempo no ar, sendo levantada antes de tocar ou trabalhar com o solo. And that in the air is not doing any work. E esse tempo todo que a enxada fica no ar, então não está fazendo nenhum trabalho, nenhum tipo de trabalho. So I think this can be helpful for really big weeds. E acho que essa ferramenta pode ser muito útil para as ervas daninhas de maior tamanho, where you're having to just chop them, hack them out. onde você precisa de cortá-las e tirá-las então do solo dessa forma. But I would like to encourage you that you should never let the weeds get to that stage.
Mas é meu propósito encorajá-los a nunca deixar as ervas daninhas crescerem a esse ponto. So this is a tool I'd like to introduce you to. E essa é uma das ferramentas que eu gostaria de introduzir a vocês. It's called a stirrup hoe. E ela é chamada uma enxada de misturar. So if you've ever ridden a horse, you know, you put your foot in the stirrups. Então, na realidade, o stirrup, essa ferramenta, ela recebe o nome do estribo do cavalo. Se vocês então é uma enxada de estribo, vamos dizer. And there are cheaper versions of this. E existem outras versões mais econômicas. This one Essa outra, works similar, ela funciona de uma forma similar. but I would encourage you to get a higher quality one. Mas gostaria de encorajá-los a obter uma de maior qualidade, como essa vermelha. This has interchangeable blades. You know, if the blade breaks or wears out, you can just unscrew it and put a new one on. Essa tem uma navalha, né, ou uma forma do estribo de baixo que pode ser trocada, né, só com parafusos que estão ao lado. And the only movable part here is just a bolt that can easily be replaced. E a única parte que move dessa ferramenta é sustida por um parafuso e uma porca ali que podem ser trocadas facilmente se quebrarem ou se perderem. So the beauty of this is it's working on the push and the pull. A beleza dessa ferramenta é que ela está funcionando, fazendo seu trabalho, tanto quando você puxa e empurra no solo. And I'll go down here to where we left some weeds so you can see how this works. Vou demonstrar aqui onde nós deixamos algumas dessas ervas daninhas para mostrar para vocês como isso funciona. Veja com que facilidade. So now again, I would never want weeds to get this big in my garden. Eu nunca deixaria, eu gostaria de deixar que as ervas daninhas crescessem tanto assim no meu jardim. But the beauty of this tool Mas is vocês veem como essa ferramenta that it works very well even on larger weeds. funciona muito bem mesmo em ervas daninhas que já estão maiores. But notice I do have to bend over Mas percebam que eu tenho que me encurvar and I do have to put some real energy into this. e mesmo assim eu tenho que utilizar bastante energia para poder então tirar as ervas daninhas empurrando e puxando essa enxada de estribo. So there's an even better tool if you keep the weeds small. Assim que temos uma ferramenta ainda melhor se não deixamos as ervas crescer tanto quanto ali, enquanto Or são I should pequenas. say you never let them get bigger than this, you know, this big. Você nunca deve deixá-las crescer mais do que esse tantinho. This is called a collinear hoe. E essa ferramenta é chamada uma enxada colinear. And the idea of this is that you hold it like a broom. E a ideia dessa ferramenta é que você trabalha com ela como se fosse uma vassoura. You have your thumbs up Você tem a mão de trás com os seus polegares voltados para cima. and you're just sweeping the soil, stirring the soil. E você está simplesmente varrendo ou mexendo com o solo de uma forma mais simples e com menos esforço. You can do this all day and it doesn't tire you out. Você pode fazer isso o dia todo e isso não vai te cansar. So these are very simple tools, Essas ferramentas são muito simples, but I'm hoping that somebody here in Brazil will take the pattern and start making these because I think they're very effective. e gostaríamos que alguém aqui no Brasil pudesse ter essa ideia de ver essas ferramentas, então começar a produzi-las. And especially when you start doing market gardening, it's all about efficiency. E quando você está fazendo hortas ou hortaliças para vender de uma forma comercial, você precisa se preocupar muito com a eficiência do seu trabalho. Okay, so let's talk about making a bed. Então vamos falar mais sobre produzir, né, ou fazer um canteiro. So the way I do it Da forma que eu faço, is to get 4 stakes. eu obtenho então 4 estacas. And I've already got 2 in, E eu já tenho 2 estacas de metal aqui. but we'll put 2 more down E here. vou colocar mais 2 aqui na frente. And I like to use a little larger, this is rebar for like in concrete. Isso que eu utilizo como estacas são aquelas vegas de ferro que são usadas em construção com concreto. E eu gosto de utilizar umas um pouco mais grossas. So we like to make our beds 75 centimeters wide. Eu gosto de ter meus canteiros com a medida de 70 centímetros de largura. 75 centímetros de largura. I'm hitting something.
really hard Eu there. bati em alguma coisa muito dura ali. Wow, I guess that's the soil. That's really hard. Realmente o solo aqui é muito duro embaixo. So we measure out. Of course, in the States we're using inches and it's 30 inches. Assim que eu utilizo, a medida nos Estados Unidos é em polegadas, são 30 polegadas ou 75 centímetros. So there's 75 centimeters. E essa é a medida de 75 centímetros. Now there's nothing magical about 75 centimeters, Não existe nada mágico sobre esse número de 75 centímetros. but the reasons why we like it are a number of reasons. Mas existem várias razões pela qual escolhemos essa medida. One is that I can quite easily straddle it. Uma das razões que eu posso colocar meus pés do lado de fora. And then I can plant E assim eu or posso harvest trabalhar e plantar e like colher this, which de uma is forma mais fácil. which is the most efficient way to do E it. a forma mais eficiente de trabalhar com o canteiro. But when your back gets tired of that, Mas quando as suas costas se cansam de estar assim inclinado, you can also be down here and reach all the way across. você pode também pôr-se de cócoras e trabalhar assim do lado. And it's also easy to step across it. E também é fácil pular de um lado para o outro. And then the last reason why we use this E a última width razão pela qual eu escolho essa medida is because there's quite a few tools designed for the 75 centimeter wide bed. existem muitas ferramentas que estão desenhadas ou foram desenvolvidas para trabalhar com essa medida. There's a special rake that is 75 centimeters wide. Tem um rastelo que mede 75 centímetros, um rastelo especial. So you can rake the whole bed with one pass. Assim que você, se obtiver esse rastelo especial, pode, numa rastelada, passar todo o canteiro. There's a broad fork, which is the width of the bed. Também temos esse garfo que é também da mesma largura que o canteiro. And then there's a number of other tools, harvesting tools or seeding tools. Existem também um número de outras ferramentas, tanto para plantio como para a colheita, que podem ser utilizadas nessa medida. Para essa That medida. they're designed for doing half the bed at a time, so you go down one side and back the other. E essas ferramentas de plantio como de colheita são desenhadas para abranger metade dessa medida e você pode então em duas passadas tanto plantar como colher. So again, there's nothing that says it has to be this width, Assim que não existe nada que determine que tem que ser essa medida, but this has kind of become a standard size for market gardeners. mas essa medida de 75 centímetros de largura tem se tornado o tamanho standard, né, para aqueles agricultores que cultivam para a forma comercial. So once you have your stakes in the ground, Uma vez que já tenham colocado essas estacas, and the length of your bed doesn't really matter, quão profundo ou quão longo a distância do seu canteiro, realmente não tem diferença, só a largura realmente. the standard market gardening length would be 30 meters. Parece que o comprimento normal de um canteiro profissional é de 30 metros. Some go half that, so 15 meters. Alguns os fazem um comprimento da metade disso, 15 metros. I think for home gardeners, maybe 6 or 7 meters might be Talvez se better. você está fazendo isso no seu quintal, 6 ou 7 metros é o suficiente. But the other thing I will say, I like to keep my stakes in place permanently. Mas eu gosto de manter as minhas estacas no mesmo local de uma forma permanente. But if you just leave them like this, people will trip over them and get scratched up on them. Mas se eu as deixar assim, essas estacas, é fácil de uma pessoa vir e tropeçar e se machucar. So I take a piece of PVC pipe Assim que eu and pego put it over this. um pedaço desses canos de PVC e coloco sobre as estacas para diminuir a possibilidade de And then I se put a machucar. cap on the PVC pipe, and then it's E coloco protected. um tapão em cima. But I don't have that here. Mas eu não tenho isso aqui para demonstrar para vocês hoje. So then you get some kind of string Então, com uma linha, and mark your bed. eu marco então o meu canteiro. And then you know exactly where it is. E agora eu sei exatamente onde está demarcado o meu canteiro. And your goal with this is that once you loosen it, E o meu objetivo com isso é, à medida que eu já solte, it's going to linha? stay loose. You're never going to walk on it again. ou seja, uma vez que eu já
deixe o solo preparado, o solo vai estar já bem macio e não vou ter que então caminhar sobre ele novamente. So you're going to have pathways between your beds. E é bom deixar então um caminhozinho de cada lado do canteiro para que você possa andar nesses caminhozinhos e nunca andar no canteiro em si. And those vary. Some people have them 30 centimeters wide, E esses caminhozinhos podem ser de 30 centímetros de largura and others go up to like 45 centimeters wide. e outros talvez até um pouco mais, 45 centímetros. It depends on how much space you have. Tudo depende de quanto espaço você tem. But again, this pathway is kind of wasted space. Mas lembre-se que esse espaço é realmente desperdiçado em termos de cultivo. So you don't want it any wider than is necessary. Assim que você não deseja que ele seja mais amplo do que o necessário. That is, if you're short on space. Isso é se você realmente não tem muito espaço para trabalhar. But even if you're not short on space, you know, what are you going to do with the pathways? You either have to cultivate them or mulch them or something. Ao mesmo tempo, se você não tem problema com espaço, você vai ter que fazer alguma coisa com essa trilha. Você vai ter que colocar pedras ou alguma coisa para cuidar dessa trilhazinha, ou caminhozinho ao lado dos canteiros. So you want to put your energy into your beds and not your pathways. Em termos de produção, realmente vale a pena colocar o seu tempo e energia no canteiro e não nos caminhos. So once I've marked out my beds, Uma vez que eu já demarquei então meus canteiros, I'm ready to work them up. eu estou agora pronto para começar a trabalhar neles. But I guess before that we should back up a little bit Bom, vamos ir um pouquinho atrás. and say that I recommend taking a soil test before you start working up your garden area. E gostaria de sugerir que antes de começar a trabalhar na sua horta ou fazer os seus canteiros, que obtivessem uma amostra de solo para análise. Because you need to have what's the word I'm looking for? A baseline. Yeah. Você precisa de ter medidas na análise que possam demonstrar onde que o seu solo está e qual que é a forma mais natural do seu solo. See, I'm not from Brazil, and I'm certainly not from this area of Brazil. Eu não sou do Brasil e definitivamente não sou dessa área do Brasil. So I can look at this soil and I really don't know what it needs. E eu posso ver esse solo e realmente não tenho a mínima ideia do que ele realmente precisa. I know it needs organic matter. I know it needs nitrogen, Eu sei que ele precisa de material orgânico, que ele precisa de nitrogênio, but I don't know if it needs phosphorus. I don't know if it needs potassium. mas não sei se ele precisa ou está deficiente em fósforo ou potássio, I really don't know if it needs calcium or magnesium ou cálcio ou magnésio, or any of the trace elements. ou qualquer outro elemento químico, orgânico ou inorgânico. So without a soil test, I'm kind of stumbling in the dark. Assim que sem uma análise de solo, eu realmente estaria nas trevas, apalpando sem saber para onde ir. But if you're not able to do that or you don't want to do that, Mas se você não é capaz de fazer isso ou não tem condições de fazer isso por alguma razão, I think you can safely assume that your soil needs organic matter, você sempre pode concluir que o seu solo sempre precisará de material orgânico and it's going to need some nitrogen e vai precisar de nitrogênio também. because nitrogen leaches out of the soil. Porque o nitrogênio naturalmente se perde com o tempo. So compost is something you can hardly go wrong with. Assim que usar material orgânico de compostagem sempre é útil para o solo. By applying compost to your soil, you're going to be increasing organic matter and providing nitrogen. À medida que você adicione compostagem ao seu solo, você estará adicionando não só o material orgânico que ele precisa, mas também o nitrogênio. So if I had a soil test, I would put on the minerals that it recommends. Assim que se eu tivesse uma análise de solo, eu colocaria os minerais que seriam recomendados para corrigi-lo. And then the other thing that you need is water. E outro ingrediente essencial é a água no solo. Water is life in the garden. Água é vida na horta. And, I think we're entering into the dry season here. Acredito que estamos começando o período de seca aqui. The soil is very dry O solo está bem seco and is becoming very hard. e muito duro de se trabalhar. But water obviously can loosen that up. Mas é claro que a água pode então amolecer esse solo. We tried to put some sprinklers on here and water, but it didn't get as deep as it should have. Nós colocamos aqui uns
sistema de irrigação e tentamos aguar aqui e regar, e mesmo assim a água não foi tão profunda como desejávamos. So you want to try to wet your soil deep. Gostaríamos de realmente que estivesse regado o solo realmente de uma forma profunda. And then let it dry out enough just so it's not muddy. E então deixe secar o suficiente só para que não forme lama. So this is a very nice consistency to work with right here. Essa consistência que ele está demonstrando é ideal para trabalhar em termos de umidade do solo. So then you're ready to loosen the beds. E agora estamos prontos então a poder amolecer o solo do canteiro. Now, if your soil is really hard or rocky, se o solo é realmente muito duro e cheio de pedras, pedregoso, you'll probably want to start with a narrow digging fork. Você provavelmente deve começar com um garfo um pouco mais estreito. I assume that's something you have here. Esperamos que isso possa ser encontrado aqui, ou seja, esses garfos de 3 dentes ou 4. So that's going to be a little stronger and able to loosen a harder soil. Esses garfos um pouco menores será mais fácil de penetrar o solo de uma forma mais profunda para quebrá-lo um pouco e amolecê-lo. If your soil is really, really hard, se realmente o solo é muito duro, you might have to even use a pick. Talvez você tenha que usar um enxadão ou uma picareta. But you think about, Christ compares the soil to the heart. Mas lembre-se que Deus compara o solo com o coração. And you remember the parable of the sower. E lembre-se da parábola do semeador. If you sow the seed on hard ground, it's not going to grow. Se você semear a semente no solo duro, realmente não vai crescer. And so a basic principle of healthy soil is a loose, aerated soil. É assim que um princípio básico na preparação do solo é mantê-lo bem areado e bem fofo. So the first time, like I say, you may need to use a smaller digging fork or a pick or whatever it takes. Outra vez, da primeira vez que for utilizar, você de repente quer usar uma picareta ou um garfo mais estreito. But after that, you can use this tool called a broad fork. Mas depois que esse trabalho inicial for efetuado, você pode utilizar essa ferramenta que é chamada um garfo largo. And there are quite a few designs for this. Existem vários desenhos but I like para essa ferramenta. the rounded tines and tines that come out of the back rather than just straight out of the bar. Mas eu gosto desse desenho que utiliza cada um desses dentes que são mais arredondados e eles vêm da lateral em vez de sair diretamente da frente da ferramenta. So again, the goal of this tool is just to keep your soil loose. E o propósito dessa ferramenta é manter o teu solo realmente fofo e macio. So you just push it in as far as you can. E o propósito dele é você ir o mais profundo que você possa. And then pull back on the handle. E daí você só puxa para trás. See, I can feel exactly how far down the moisture went. E você pode sentir exatamente até onde que podemos regar esse solo. Because I'm just hitting that hard soil underneath. Porque eu estou sentindo o solo bem duro debaixo desse solo mais macio na parte superior. But notice I'm not turning the soil over. Mas notem que não estou realmente virando o solo. I'm just loosening it. Eu somente estou amolecendo ele. So you just go down your bed doing that. Assim que você começa de uma extremidade e vai até a outra. Going in as far as you can. Indo o mais profundo possível. I like to go in all the way to the bar. Eu gosto quando eu consigo enfiar ele todo até essa barra onde estou pisando. But again, we're hitting that hard soil down there and it's not wanting to go in. Infelizmente, eu só estou conseguindo chegar até a parte mais dura do solo que está abaixo. So, that's what you do. Assim que isso é como você trabalha para amolecer o solo. And then once you've loosened your bed again, you don't ever want to walk on it again. Lembre-se, depois que você amolecer, teve todo esse trabalho, você não quer então estar andando sobre ele. The only time I would walk on it again is if I'm going to be using this. A única ocasião que eu andarei sobre ele é se eu vou estar outra vez utilizando essa ferramenta. So the next time it should be easier. Assim que na próxima vez será mais fácil.
And as you keep adding organic matter, E na medida que você adicione material orgânico, the soil will just continue to get looser. o solo se transformará mais e mais macio, mais fofo. So again, they do make a broader one of these that fits the 75 centimeters exactly. Existem ferramentas que são ainda mais largas, que realmente são preenchem todo esse espaço, 75 centímetros. But with this one, since it's a little narrower, I kind of go back and forth. Mas esse, como é um pouquinho menos largo, eu tenho que ir de um lado e depois do outro. And this is not hard work. E isso não é um trabalho difícil, duro. It will give you good exercise. Sim, ajuda a dar um bom exercício. And even though these tools aren't cheap, they're Mesmo, cheaper than a gym membership. e mesmo que as ferramentas não sejam muito baratas, elas ainda assim são menos caras do que fazer uma assinatura para um desses academias, né, para fazer exercício. So again, I hope that somebody will take this and make them there here in Brazil. E espero também que algum de vocês tenham interesse de produzir essas ferramentas aqui no Brasil também. So once you've loosened your bed, Uma vez que você já tem então amaciado ou afofado o solo, then you want to add your compost. então você adicionará a tua compostagem. Now this actually can be done either before or after the broad fork. E a mistura ou adição da compostagem pode ser feita antes ou depois de amaciar o solo. When you're just starting out, starting out loosening your soil, Quando você começar a amaciar, afofar o seu solo, you might want to put the compost on first, talvez você queira colocar a compostagem antes, because then as you break open the soil with the broad fork, the compost falls down in. porque então à medida que você quebra esse solo, essa compostagem então entrará nos lugares onde o garfo entrou e infiltrará o solo, misturará com o solo. But once you've got the soil pretty loose, Mas uma vez que já esteja bem afofado ou amolecido o seu solo, then it's best to mimic nature by just building the soil from the top down. então já seria mais fácil copiar como a natureza faz e trabalhar com o solo desde cima para baixo, adicionando então a compostagem em cima do teu solo. It's really hard to get too much compost. Realmente é difícil exagerar na quantidade de compost que você coloca no solo. And this compost has some rocks in it. E essa compostagem tem algumas pedras que estamos tirando, But you want to just cover the soil at least this much. mas você gostaria What is that? de 3, cobrir 4 o solo centimeters. uns 3 ou 4 centímetros pelo menos. And then we're ready to rake the bed. E agora estamos prontos a rastelar então o canteiro. So again, at home, I have a rake that is 75 centimeters wide. Em casa eu tenho um rastelo que mede 75 centímetros It's very lightweight. It's aluminum, e ele é bem leve, ele é de alumínio and it works great. e funciona muito bem But para you're esse tipo just de smoothing it trabalho. out. Mas basicamente se você está simplesmente alisando ou tornando a superfície mais plana. And then it's ready to plant. E agora está pronto para ser plantado. So one other little thing I'll show you here. Uma outra coisa que vou lhes mostrar, This is just a little trick. esse é um truque. Again, assume that this is as wide as the bed. E você pode fazer um que seja 75 centímetros de largura, ou do tamanho do seu canteiro. But we've just taken some pieces of hose and put it on here. Mas o que ele fez aí, basicamente, ele colocou esses pedacinhos de tubo em espaços uniformes. And we actually had to put some tape on here to make these stay on. E a gente colocou um pouco de fita plástica ou esparadrapos, né, o que for, para manter isso em lugar, para não soltar. But you can move these based on the spacing of your crop. Mas você pode mudar esses tubos ou essas marcas dependendo do tipo de plantação que você está plantando. So like if we were doing head lettuce on this bed, Assim que se estivéssemos plantando alface, we would do 3 rows per bed. nós faríamos 3 linhas por canteiro. And they would be a little farther apart than this. E o espaço entre elas teria que ser um pouquinho mais largo do que temos aqui nesse castelo. But then you take this and just mark your bed with it. Mas o propósito disso é simplesmente marcar o teu canteiro com essa ferramenta. And then you come back and make a cross grid on it. E então você simplesmente faz esses quadradinhos vindo na forma oposta. And then you know exactly where to
put your plants. E agora você sabe exatamente onde plantar a sua plantinha, Just wherever the bem na grid interseção is. das linhas que você acabou de traçar. And the idea here is to have plants close enough that as they grow, they shade the soil. E a ideia realmente é ter o espaço exato para que a planta que você, ou a cultura que você esteja desenvolvendo, cubra todo o solo, para que não fique nada descoberto. Because as they shade the soil, of course they're going to keep it cooler. E à medida que a sua cultura, a hortaliça, cubra o solo e faça sombra, vai manter isso numa temperatura mais baixa. But they will also help to keep the moisture in the soil. E também evitará a evaporação e manterá então a umidade do solo. And they also help to shade out the weeds, so the weeds don't grow. E obviamente também ajuda a cobrir as formas descobertas para que as ervas daninhas não cresçam. So you plant your plants, make sure they're well watered. Assim que você plante as suas hortaliças, And then the key is to cultivate regularly. mantenha essas hortaliças bem regadas e então terá que cultivar ou cuidar de uma forma bem regular. And this is where this tool comes in so nicely. E é aqui que essa ferramenta realmente pode ser utilizada de uma forma muito prática e fácil. See, these are a little close because our rake is not wide enough. A demarcação aqui talvez esteja um pouco mais próxima do que desejássemos, porque o rastelo que tínhamos não era amplo o suficiente, ou largo o suficiente. But normally I can just run this down between the rows. Normalmente eu posso simplesmente correr essa ferramenta entre as fileiras And then go across, e posso and então I'm done. e daí posso também ir na forma contrária, de lado, And I'm not even sweating. e nem me suei nesse processo. So there's no way to take all the work out of gardening. Realmente não existe uma forma de tirar o trabalho do cultivo do solo. God doesn't want to take all the work out of gardening Deus não deseja que o trabalho do solo seja removido, because that work is developing our characters. porque esse trabalho desenvolve o nosso trabalho, o nosso caráter. But on the other hand, there's no need to make it harder than necessary. Mas por outro lado, não é necessário fazer o trabalho mais difícil do que é. So I hope that these tools and techniques can help to make your gardening more enjoyable. Espero que essas ferramentas e essas técnicas ajudem a fazer o seu trabalho na horta um pouco mais agradável. So one last thing I would just say about the compost. Uma última coisa que gostaria de mencionar sobre a compostagem. You know, there's many ways to help build the organic matter in your soil. Existem várias formas de ajudar a criar material orgânico no seu solo. You can grow cover crops that you turn in. Você pode cultivar espécies Crops that are grown just as they call it a green manure, just for building the soil. ou seja, espécies que cresçam quando você não está cultivando outra coisa, só para que você tenha algo que mover, então, e você simplesmente vira aquelas plantas de cabeça para baixo para que elas possam então se tornarem compostagem no solo. But that takes a lot of time, and then it's a lot of work to get that material into the soil. Infelizmente isso toma muito tempo e muito trabalho para que possa então transformar essas variedades, cultivá-las e então transformar elas em compostagem. It's actually a very good thing to do, É uma coisa muito boa, but for people with limited space, it's not always practical. mas para aqueles que têm um espaço muito limitado, realmente não é muito prático. Another thing you can do is mulch your beds with, grass or other organic materials. E claro que você também pode jogar muito desse material orgânico que você não está utilizando e misturar então no solo. And again, that's a very good thing to do. Isso é muito bom também para enriquecer o solo. But as soon as you do that, you can no longer cultivate. Infelizmente, uma vez que você coloque esse tipo de material, realmente vai ser difícil você cultivar o solo com essas ferramentas. And then you're having to pull weeds by hand. E você então terá que tirar ou arrancar as ervas, os matinhos que cresçam com as mãos. And you may, in order to block the weeds, you have to have a lot of material. E para poder bloquear o crescimento de mato ou ervas daninhas, você precisará de uma camada espessa de material acima delas. And then if you're needing to direct seed or anything like that, E se você precisar de plantar de forma direta no solo, em vez de transplantar, realmente vai ser difícil. then all of that organic material is kind of in the way. E então, se você colocar muita coisa em cima, você terá todo esse espaço acima que você terá que colocar abaixo para poder plantar, né? So what we're doing here with the compost is breaking it down in a separate pile.
Então, o que fizemos aqui, estamos então quebrando todo esse material orgânico em compostagem de forma separada, né, não no nosso canteiro. and then putting the finished product on the bed. E depois que então quebramos todo esse material, colocamos então o produto já o mais menor e quebrado possível no canteiro. So you're getting similar benefits without the drawbacks. Assim que estamos obtendo os mesmos benefícios sem alguma das dificuldades que teríamos se colocássemos esse material orgânico diretamente no canteiro. But again, I would just end by saying this is a method for very intensive vegetable cultivation. Mas gostaria de lembrar que realmente esse é um método para uma forma muito mais intensa de cultivo. There's nothing agricultura. wrong with any of those other methods, Não existe nada de errado com qualquer outro método, but sometimes they can get in the way of this kind of intensive cultivation. mas alguns desses outros métodos às vezes atrapalham um cultivo desse tipo que demonstramos mais eficiente. There's a quote I like by a French gardener. Existe um dito de um agricultor francês, He says, always tend the smallest amount of land possible. e ele diz, sempre cultive a menor parte possível de terra que puder, But tend it exceptionally well. mas cultive-a de forma excepcionalmente boa. So I think that's enough. Eu acho que isso é o suficiente. Thank you for your time, and I hope that maybe something that was said can be helpful and encouraging. Muito obrigado pela sua oportunidade. Espero que algo que tenha sido dito possa ser para o benefício de cada um de vocês. May God bless you as you get your hands dirty in the garden. Que Deus abençoe cada um de vocês à medida que vocês então sujem as mãos trabalhando na sua lavoura. Thank you. Muito obrigado.